Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de nosso Deus. Sobre Ele, sobre Deus, que nós precisamos entender. Daniel tem uma exposição muito clara acerca disso. Ele compreendia, ele conhecia Deus. E a gente pode ver pelo que ele fala, pelas suas palavras, e diz assim, lá em Daniel 2, 20 a 23, diz assim, disse Daniel, seja bendito o nome de Deus, de eternidade a eternidade, porque dele é a sabedoria e o poder. É ele quem muda o tempo e as estações. Remove reis e estabelece reis. Ele dá sabedoria aos sábios e entendimento aos inteligentes. Ele revela o profundo e o escondido. Conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. A ti, ó Deus de meus pais, eu te rendo graças e te louvo porque me deste sabedoria e poder e agora me fizeste saber o que te pedimos, porque nos fizeste saber este caso do rei. Essa situação é aquela onde o rei Nabucodonosor tem um sonho e ele está aflito pela sua explicação. Mas ele pede aos magos, aos todos aqueles que são videntes no reino, que não só conte o sonho, mas que dê a interpretação. E já tinha emitido um decreto para que todos os sábios, todos os videntes, todas aquelas pessoas que interpretavam morressem. Então fossem mortos na realidade, desculpa. Então o que a gente vê? Daniel pede para um tempo, ora a Deus, pede para que seja dado a revelação, e Deus dá a Daniel. O que a gente precisa entender é esse aspecto. O poder de Deus é a coisa que talvez a gente nunca vai ter entendimento completo. Mas Ele é capaz de tudo, Ele pode tudo, porque Ele fez tudo. O que nós precisamos aprender é a nos submetermos e a buscarmos o conhecimento de Deus, da sua vontade, do seu querer, buscar conhecer a Deus. É o compromisso que Daniel revela, o compromisso com a lei, com as escrituras, com tudo aquilo que ele havia conhecido. É extremamente sério, é visível em todas as suas ações, em todas as suas palavras. Ele nos dá o exemplo do compromisso com Deus, do compromisso com a vontade, da compreensão que ele tinha. E nós precisamos aprender com ele acerca disso, se comprometer com a vontade de Deus. Nós temos uma revelação muito maior do que ele recebeu por meio de Cristo Jesus, por meio da igreja, do que significa a igreja, do propósito de Deus, da vontade de Deus, da família de Deus. Qual é a nossa missão, o que devemos fazer neste mundo? A gente precisa entender estas coisas. Precisamos compreender que somos chamados para revelarmos o reino, revelarmos o Pai, mostrarmos o Pai ao mundo, sermos como Ele diante das pessoas. Assim como Cristo foi a expressão do Deus invisível, nós somos chamados para fazer a mesma coisa, para revelarmos o Deus invisível ao mundo, para torná-lo palpável, para torná-lo visível diante das pessoas. O compromisso com isso é de compreendermos isso, de compreendermos a vontade de Deus, compreendermos a sua obra em nossas vidas e não vivermos uma religiosidade, não vivermos como se nada tivéssemos e que precisássemos nos esforçar, nos empenhar para alcançar tudo aquilo que seja a vontade de Deus. Nós precisamos sim de entendimento, de ter o entendimento iluminado, para que, tendo esse entendimento iluminado, vivamos plenamente toda a obra, toda a vontade de Deus para as nossas vidas, sendo filhos que revelam Ele ao mundo. A gente precisa entender isso. Precisamos compreender que a nossa vida é para glorificar o Pai, para expressar o Pai, para revelar o Pai ao mundo. Não existe outra maneira, outra razão, outro propósito das nossas vidas. Não se trata de nós, não se trata dos nossos desejos, mas de conhecermos a vontade de Deus e a essa vontade nos submetermos, como filhos, para glorificar o seu nome,
para proclamar todo louvor ao seu nome, para expressarmos por meio das nossas vidas a oferta que fazemos em favor das pessoas para que tenham a oportunidade de conhecer o Pai. E precisamos entender que esta oferta é o verdadeiro culto a Deus. É o culto que lhe agrada, que lhe dá prazer, pois revela o entendimento que temos da sua vontade. Somos chamados para sermos como Cristo, para sermos seus imitadores e para fazermos da nossa vida oferta em favor das pessoas, para que possam ter a oportunidade de conhecer o Pai e conhecer a sua vontade. Que a gente entenda, compreenda e sejamos como Daniel, comprometidos com aquilo que seja a vontade de Deus, reconhecendo o seu poder, reconhecendo a sua autoridade, reconhecendo a sua obra em nossas vidas e glorificando a Ele, pois somos responsáveis por revelá-lo ao mundo. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.